Graças e paz a todos, bom dia. Que nessa manhã de terça-feira, nossos corações possam ser alcançados pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela bondade do Espírito Santo de Deus. Que a mão forte do nosso Pai esteja conosco, cada um de nós, com você que nos assiste. Que você possa iniciar esse dia com ânimo, com vício, com fôlego e com muita alegria no Senhor. Eu te convido a estar meditando na palavra do João, capítulo 21, aonde um homem que cai, erra, tem a oportunidade de ser restaurado e reconstruído por aquele que o chamou. No Evangelho de João, nós encontramos conforto e consolo para as nossas limitações humanas. Todos nós que caminhamos com Jesus, que aprendemos de Jesus, que participamos daquilo que Ele faz, que amamos aquilo que Ele ama, mas que às vezes a gente cai em cilada, e muitas das vezes coisas da nossa mente, da nossa alma, que às vezes nós atribuímos ao adversário, ao inimigo, mas na verdade somos nós mesmos que nos embaraçamos do nosso próprio entendimento. Amém? Então, vamos estar meditando aqui no capítulo 21, no Evangelho de João, onde diz assim: Depois disso, Jesus manifestou outra vez os discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam quem era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós temos a narrativa de Jesus restabelecendo e restaurando o emocional, psicológico e ministério de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, assim como Jesus havia profetizado, num momento de fraqueza, num momento de medo, num momento de covardia. E depois eles têm um arrependimento genuíno e profundo sobre isso que ele fez. Não foi algo planejado. Nós que estudamos as Escrituras, nos debruçamos e meditamos, vemos que ele não fez algo planejado. Sabemos nós que Pedro era um homem de temperamento sanguíneo. E uma das características do sanguíneo é primeiro fazer, primeiro falar e depois pensar. E o sanguíneo ele pode tantas vezes fazer por ousadia e se arrepender ou não fazer por medo, né? E você vê um coração de um homem cheio de arrependimento que tinha negado seu mestre. E quando o erro é cometido, ele quer voltar às práticas antigas, à vida antiga, a abandonar o seu caminhar com Jesus Cristo. E quando ele diz que ele vai voltar a ser pescador, alguns homens falam: Nós vamos com você. O que nós temos para nós essa manhã de hoje? Não pare de caminhar com Cristo.
Não pare a sua vocação em Cristo. Não pare seu chamado em Cristo. Não pare. Porque você teve medo, porque você negou alguma coisa, porque você duvidou, porque você errou, ou porque você falhou, ou se omitiu do que era certo. Se arrependa, confesse-se com o Senhor, rasgue seu coração ao Senhor, Ele te entende. Muitas das vezes Deus não aprova algumas atitudes nossas, mas Ele sempre terá prazer em nos restaurar para a glória do nome dEle. Não volte a práticas antigas. E entenda, muitas das vezes, algum de nós, se nós desistirmos por conta de nossas limitações, falhas e erros, muitos vão vir atrás de nós e parar também. Muitos vão ter seus projetos e propósitos frustrados. E isso vai pesar sobre cada um de nós. Não desanime. A palavra diz aqui que ele reencontra Jesus ressurreto nessa postura que ele estava. Ele diz que ele vem ao encontro de Jesus nu, quer dizer, despido do eu, reconhecendo totalmente seu engano, sua limitação. E Jesus tem um peixe preparado para ele ali com brasas e um pão, quer dizer, uma renovação de aliança. Aonde Cristo iniciou o ministério dele, de Pedro, na beira de uma praia, Cristo mostra que ele está perdoado e devolve a ele a vocação dele e os demais que estavam com ele por testemunha. Não paremos, sejamos perseverantes. Eu não sei no que aquilo que você desistiu ou está pensando em desistir, ou porque não tem forças, ou porque tem dúvidas, ou porque falhou, ou porque omitiu, ou porque se adiantou. Mas em Cristo Jesus você tem condição de renovo de aliança, porque Ele é justo, Ele é fiel. E Deus corrige os seus filhos. Você que me assiste, meu irmão, você não vai ver Deus corrigindo os filhos de Satanás, mas Deus corrige os filhos dele, aqueles que Ele ama. Se Ele está nos corrigindo, me corrigindo, te corrigindo, é porque Ele nos ama e quer a nossa restauração. Então guarde essa palavra para sua manhã e seja ousado na presença do Senhor, independente do que esteja acontecendo. Se você está em pecado, confesse seu pecado, se sujeite a Deus e o diabo fugirá de você. Deus te abençoe. Uma boa semana.